A paz do Senhor, meninas, bom dia para vocês, né? Eu creio que está tudo bem com vocês, na graça e no poder de Jesus. Como foi lançado o desafio, né? Eu vou ler aqui em Hebreus capítulo 10 e o versículo 23, que diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, né? Aquele que promete, ele cumpre, não é verdade? E aqui a Bíblia diz que temos que perseverar na fé, né? A gente vê que o autor aqui, né? Ele diz que a superioridade da fé, temos que cumprir o que Deus ele nos prometeu, né? Temos que pedir graça a Deus, pedir força diante de tudo que está acontecendo, né? E eu tenho umas referências, né, que fala dentro desse versículo que temos que ser inabaláveis, né, com a nossa confissão da nossa esperança, porque aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir, né, e sem duvidar, né, porque quando a gente clama a Deus, quando a gente pede a Ele, a gente não temos que ter dúvida de nada, né? Temos que ser inabaláveis com a nossa confissão, com a nossa esperança, né? Que é Cristo Jesus. Eu tenho umas referências aqui, eu vou ler aqui bem rapidinho, 1 Coríntios capítulo 1 e o versículo 9, que diz: fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? Paulo aqui, ele garantiu aos crentes em Coríntios que Deus, ele deveria achá-los irrepreensíveis por ocasião da volta dele. Né? Essa garantia não se deveria só por conta dos seus grandes dons. Né? A Bíblia fala que o seu brilhante desempenho, mas o que Jesus Cristo ele realizou por eles e por meio da sua morte e ressurreição, né? Todos que receberam do Senhor Jesus como seu Salvador, somos submissos a Ele, né? Eu venho aqui para outra referência, capítulo 3 e 6 de Hebreus, capítulo 3 e 6 de Hebreus, que diz: mas Cristo como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim, né? Até o fim. É até o fim que a gente temos que chegar. Não devemos parar na caminhada, não devemos parar em lugar algum, porque fiel é aquele que prometeu. Logo eu venho aqui também na carta aos Hebreus, que 11 e 11, dentro deste versículo que eu li, diz a seguinte palavra: pela fé também, a mesma Sara, ela concebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que ele tinha prometido. Olha, não tinha idade para ter filho, mas o Senhor, ele prometeu a ela que cumpriria a promessa que fez a ela, né? E foi realizado o milagre na vida de Sara. Por quê? Porque ela teve fé, ela permaneceu firme na fé. Logo vejo aqui também em Coríntios capítulo 10 e o versículo 13. 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 13, que diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape,
para que possais suportar, né? Então Deus, ele nos dá nada além das nossas forças. Ele sempre nos dá o escape, ele sempre nos dá a saída, não é? E a gente sabe que a saída é somente ele que nos concede. A saída é somente Cristo que nos dá, né? Diante de tudo que a gente passa, das tentações que sobrevêm a todos. Então, não pense que você é diferente, né? Outros têm resistado à tentação, então você também pode fazê-lo. Qualquer tentação ela pode ser resistida, porque Deus sempre mostra uma saída, né? Então Deus, ele é grande para nos ajudar, para nos fortalecer, não é? Ele nos sempre dá o escape para sairmos, né? Então, quando a gente tem fé, quando a gente tem a esperança que é nele, quando a gente deposita nele, a gente sai alegre e feliz. Amém? Logo venho aqui a carta aos Hebreus, capítulo 4 e o versículo 14. Hebreus, capítulo 4 e o versículo 14, que diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então, Cristo é superior aos sacerdotes, né? E seu sacerdote é superior ao sacerdote deles. Então, quando a gente pede algo ao Senhor, a Jesus Cristo, ele vai diante de Deus e diz: olha, Senhor, o meu filho precisa de um perdão. Pai, o meu filho precisa de uma bênção. Pai, ajuda ele. Pai, olha para ele, olha a aflição dele, né? Então, Deus, Jesus Cristo, ele é representante de Deus, né? E ele nos assegura, né, o perdão, né? E ele diz: olha, Pai, olha para teu filho, né? Olha para teu filho. Cristo, ele vai estar sempre à destra de Deus, né? Intercedendo por nós. Ele está sempre disposto a nos ouvir quando oramos. Ele vai sempre estar com os ouvidos abertos para ouvirmos aquilo que a gente pede, não é? Deus, ele nunca nos abandona. Deus, ele sempre está ali para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos garantir algo nele, né? Eu vejo aqui também 1 Tessalonicenses, capítulo 3, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, 1 Tessalonicenses, capítulo 3 e o versículo 3, que diz: porque a circuncisão somos nós, que servimos a um Deus no Espírito e gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Veja que versículo maravilhoso, não é? Provavelmente, Deus, ele é aquele que nos assegura de tudo, não é? Não podemos confiar na carne, não é? Podemos confiar em Deus, não podemos confiar em nosso eu, né? Vejo aqui também em Tito, capítulo 1, Tito, capítulo 1 e o versículo 2, que diz: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, né? Então, Paulo escreveu aqui que sua segunda posição, né, era para instruir Tito do trabalho com as igrejas que estavam na ilha, né? Ele também chamou a si mesmo que não fossem os 12 apóstolos, mas chamados por Deus para levar as boas novas. E eu vejo que nesse período que a gente está passando, se Cristo, ele nos chamou para fazer a sua obra, né? Através das redes sociais, através da internet, né? A gente vê que há uma possibilidade muito grande de mostrarmos aquilo que a gente acredita, que a gente serve, que a gente tem fé nele, que é Cristo Jesus. Amém? Vejo aqui também em Hebreus capítulo 3 e o versículo 14,
que diz: porque se tornarmos participantes de Cristo e estivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. É até o fim que a gente devemos chegar. Não devemos parar no metade do caminho. Não devemos desistir de nada. Porque Cristo, ele disse que a gente temos que ir até o fim. E é até o fim que a gente vai alcançar essa promessa. Em Hebreus 6:18 diz também, Hebreus 6:18 diz assim, 6:18, para que por duas coisas imutáveis, na quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio, é reter esperança proposta, reter esperança proposta. As promessas de Deus e seu juramento, né, ele personifica toda a verdade, né? Ele não pode mentir, né? Ele é o único que não mente. Que se ele prometeu, né, ele vai cumprir. Deus, ele é um Deus da verdade, né? E a gente temos que estar segura em suas promessas. Você não precisa se perguntar e mudará seus planos. Nossa esperança é imutável, está ancorada em Deus, né? Da mesma maneira que a âncora de navio se prende firmemente no fundo do mar, para aquele que busca verdadeiramente a Deus com convicção, Deus dá uma promessa incondicional e aceitação. Quando com o coração aberto, com honestidade, sinceridade, você pede para Deus para lhe salvar dos seus pecados e ele salva, né? Esta verdade deve lhe dar encorajamento, segurança e confiança, né? Então Deus, ele não mente. Deus, ele fala a verdade, né? Ele não é homem para mentir. Amém? Eu vou ler aqui também em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1 e o versículo 6. Tiago 1 e o versículo 6, que diz assim. Tiago 1 e o capítulo 6, que diz assim: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada para outra parte. Então, se eu pedir com fé, sem duvidar, eu vou alcançar, eu vou conseguir chegar, eu vou conseguir aquilo que eu almejo, aquilo que está em meu coração. O Senhor, ele vai me dar. Agora, se eu duvidar, eu vou ser feito a onda do mar. A onda, ela vem, leva para onde quer, para o outro lado, né? Mas eu, pedindo com fé, né, eu vou acreditar na existência de Deus, porque o seu cuidado, ele é amoroso para comigo. O seu cuidado, ele inclui confiar nele, ter esperança que ele ouvirá e responderá quando oramos, né? Devemos deixar de lado nossa atitude crítica quando vivermos para ele. Deus, ele concede todo pedido e refletido ou egoísta. Devemos ter a confiança que Deus, ele alinhará os nossos desejos com seus propósitos. Veja mais informações, né, que Deus, ele nos dá. Ele nos concede todo pedido, né? E temos que acreditar na existência dele. Quando a gente acredita na existência dele, tudo flui. Quando a gente tem fé, quando a gente deposita toda a nossa fé em Deus, né? Ele tem aquele cuidado amoroso. Ele cuida, ele zela, ele não nos desampara e nunca deixará você só. Amém? Para finalizar, eu vou ler aqui em Apocalipse, capítulo 3 e o 11. Capítulo 3 e o versículo 11, que diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém
tome a tua coroa. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então essa foi uma das promessas também que Deus ele fez para nós. Que os cristãos têm de diferentes habilidades, dons, experiência, maturidade. Deus não espera de todos nós uma igualdade na maneira de ser e na maneira de agir. Mas o que ele realmente espera é que guardemos aquilo que temos e preservaremos no uso de nossos recursos a favor da sua obra, né? Os moradores de Filadélfia, a gente viu ali elogiado pelo seu esforço em obedecer, né? Ser encorajado, ser elogiado pelo seu esforço, se apegar a qualquer força que pudessem ter. Nós, você, eu, podemos nos garantir, né? De ser um crente, de que sentir que a nossa fé, a nossa força espiritual, né? Você pode ser um novo crente e se sentir em sua fé e a sua força espiritual são pequenas. Então, olha, usa você que tem para viver em Cristo e Deus ele vai elogiar o seu esforço. Faça somente um esforçozinho, né? Tenha um pouquinho, pelo menos de fé, feito grão de mostarda, né? A fé é um firme fundamento das coisas que se espera e da prova das coisas que não se vê. Então, o que você não viu ainda é aquilo que Deus ele tem guardado para você. O que você não viu ainda é aquilo que Deus lhe prometeu, algo maravilhoso e além daquilo que você pediu. Amém? Então, logo eu aprendo com esse versículo que retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, quando eu vejo aqui, retenhamos, né, a gente vê que vem do verbo reter, né? É o mesmo que conter, é o mesmo que detenhar, é o mesmo que imobilizar, né? Então, se eu retenho, eu guardo. Então, o que é que eu guardo em meu coração? Eu guardo tudo aquilo que Deus ele me prometeu e que um dia ele vai cumprir, né? Retenhamos, guardamos. Então, retenhamos firmes. Então, o que é ser firme? Firme é aquilo que está alicerçado, é sólido, não é? É aquilo que não se abala, não é? Mas permanece para sempre. Então, se eu estou firme na rocha, a rocha é quem? A rocha é Cristo. Então, eu retenho, eu guardo, eu permaneço firme, eu estou sólido, eu estou firmes ali nas mãos de Deus. Então, retenhamos firmes a nossa confissão. Então, o que é confissão? Confissão é tudo aquilo que a gente confessa, né? É tudo aquilo que é ato de confessar, né? Então, a gente confessa a Ele, né? E a gente espera aquilo que a gente confessou, a gente espera o agir dele, certo? Então, a nossa esperança é quem? O que é esperança? É sentimento, algo do que eu não estou vendo. É sentimento de algo que eu ainda não vi o que vai acontecer, não é? Mas daquilo que eu desejo que vai acontecer, não é? É uma coisa boa, é a fé, né? Que a gente devemos depositar nele, que é Cristo Jesus. E o final do versículo, porque fiel é o que prometeu. Então, quem é fiel em nosso meio? É Cristo. Quem é fiel que nos prometeu um dia vir buscar a sua igreja, que um dia vinha arrebatar o seu povo, né? Então, diante de tudo isso, né? A promessa é fazer, é dizer, não é? Que ele vai realizar, que ele vai cumprir em nosso meio, que ele vai fazer grandes coisas em nossa vida. Então, a nossa fé, a nossa esperança é de que um dia ele vem buscar a sua igreja e que a gente possa segurar firmemente em suas mãos
e que nada venha nos abalar, que nada venha nos tirar da sua presença, porque fiel é o que prometeu. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então guarde, fique firme, permaneça fiel para com o Senhor. Amém? Eu vou cantar só um trechinho aqui de um hino, né? Eu sei que ficou muito longo essa palavra, mas foi o que o Senhor, Ele concedeu em nosso coração. Foi o que o Senhor, Ele nos deu nessa manhã. Então, deposite a sua fé. Deposite a sua vida, a sua família, a sua casa, que Deus, Ele cuidará, né? E tem um versículo que ele diz, Deus, Ele cuidará de você, amém? Deus, Ele é grande, Deus, Ele é poderoso para lhe ajudar nos momentos mais difíceis, embora que não tenha saída, como foi falado, mas o Senhor é grande, amém? Eu vou cantar esse hino. Planos frustrados, dias nublados, me perguntam por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono deste mar também é teu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar para lhe escutar e entender que lá de cima tua rota Ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim te guiará ao lugar seguro, a calmaria. Aleluia. Você vai chegar do outro lado, creia tão somente. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Tenho sozinho comigo, a quem nada resiste, pois é rei. Sim, o dono deste mar também é teu dono. Ele não te abandonou, eu sei. Te ensinando a depender, te ensinando a confiar. Quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar para lhe escutar e entender que lá de cima tua rota Ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim te guiará ao lugar seguro, a calmaria.
você vai chegar, creia tão somente. Deus abençoe e eu desafio a minha amiga Adriane para trazer a palavra amanhã. Amém? Deus abençoe, meninas. Fique firme, creia tão somente que Ele é fiel. Amém?